Estes automóveis são lindos e devem ser celebrados, e a forma de os celebrar é conduzi-los. Por isso é o que vamos fazer. Temos aqui dois Lamborghinis Miura, um S e um SV, porque a única coisa melhor que o Miura são dois Miuras. Temos aqui um 71, um SV, um S69, este tem um bocadinho mais cavalos, mas eu vou dizer, o prazer é sempre muito. Sim, além de ser a derradeira evolução, eu acho que é, segundo dizem, mais civilizado e mais suave de utilizar, como é natural, porque a evolução era para um GT. A ideia do Lamborghini, do Ferruccio Lamborghini, nunca foi que isto fosse um automóvel de corrida. Toda aquela equipa, Bizzarrini, Dallara, Stanzani, Bob Wallace, o foco deles era um automóvel de corrida, passaram todo o período de produção do Miura a pedir que os deixassem fazer um automóvel de corrida, mas nunca foi essa a intenção de Ferruccio. Ele sabia que não tinha o poder para rivalizar com a Ferrari e com outros naturais rivais da Lamborghini nesse capítulo e não quis arriscar ir para as corridas e destruir todo o seu capital, quis fazer um excelente carro de estrada. Este formato revolucionário só acontece porque há uma equipa extraordinária de pessoas lá a trabalhar, muito jovens, porque eu penso que o Bob Wallace tinha 29, os outros tinham 27, 25, eram todos muito novos, por isso eram pessoas que tinham muita vontade de inovar e eram geniais, e ele não quis travá-los, deixou-os fazer até ao limite daquilo que poderia ser um excelente carro de corrida. Não há hipótese de contrariar que o GT40 foi uma inspiração, até pelas formas, mas essencialmente nunca foi esse o foco era ser um GT, de maneira que depois do carro feito, o objetivo foi sempre refinar sem fazer nada de muito radical, embora haja uma outra versão especial que sejam muito radicais, mas a ideia do SV era ser mais potente, mas mais civilizado. Eu adoro este carro, sempre adorei este carro, porque só tem umas linhas completamente intemporais. Eu costumo dizer que se este automóvel fosse apresentado hoje, as pessoas não estranhariam, aceitariam que seria um automóvel moderno, porque é tão intemporal, e basta compararmos com o Lamborghini Countach, que tem o mesmo motor, mas que claramente olhamos para ele e vemos que é um automóvel datado, com o look do futuro dos anos 80, do espaço, mas claramente já do passado. Depois acho que tem uma linha realmente entre feminino e agressivo. E depois outra coisa que eu adoro nestes carros é a história, a irreverência dessa equipa, com 20 e tal anos. Eu sei que a história está cheia de mitos, que o Ferruccio não sabia que eles estavam a fazer o projeto, que faziam nas horas livres, que foi cheio de experimentações e de ideias e de coisas fora do que era na altura, se calhar o standard, mas a verdade é que criaram para mim o melhor Lamborghini de sempre, o Lamborghini mais icónico de sempre, e hoje em dia é um carro super adorado, que continua a ter uma super performance. Eu adoro andar neste automóvel, sentes o motor atrás de ti a fazer os seus 385 cavalos gritarem, sentes realmente a potência, sentes os elementos do automóvel, a relação do automóvel com a estrada, com a natureza. Depois, ao mesmo tempo, também tem este look super cool dos anos 60, dos anos 70, qualquer que seja a versão. Eu acho que isso realmente é o ícone quase da moda. Eu acho que a estética é que faz com que ele seja um carro que atravessa gerações. Pessoas de qualquer geração adoram o Miura mais do que qualquer outro Lamborghini. A linha é de facto intemporal, mas eu tenho uma relação com este carro, enquanto entusiasta, que faz lembrar um pouco aquela história, o romance de Mário de Sá Carneiro, A Loucura, em que havia lá um escultor cuja mulher era tão bonita e ele queria provar-lhe que gostava dela. Não por ela ser muito bonita, mas que gostava do interior dela. E então, a dada altura, dá-lhe a ideia estapafúrdia de a desfigurar com ácido e para continuar a amá-la pelo que ela era. E este carro dá-me essa sensação, porque é muito celebrado por causa da estética, esquecendo-se muito qual é a premissa técnica do carro. E não nos podemos esquecer que quando este carro começou a ser vendido, quando os primeiros exemplares foram efetivamente vendidos e pagos, não existia esta carroceria fantástica criada por Gandini. Era um chassi
que aparece no salão, com um motor transversal e que cria todo um fascínio em torno do carro. E esse, para mim, é efetivamente o grande feito, é a genialidade de colocar o motor de uma forma que à partida ninguém se lembraria, embora tivesse havido Bugattis de competição e outros automóveis com motor transversal. E feito que pôs a Ferrari a correr depois por causa disso. Exatamente. E eu acho que a premissa técnica é o mais apaixonante no carro, mas assim que estamos junto a eles, a menos que estejamos a guiar, a estética faz esquecer tudo. Mas como tu dizes, o automóvel tem muitas pequenas histórias e muitos pequenos segredos. Um deles, por exemplo, que exatamente no chassi há todas as bolachas recortadas, porque, parecendo que não, todas essas bolachas são peso, quando combinadas, e portanto foi uma maneira inteligente de tirar peso ao automóvel, para tornar mais eficiente, recortando círculos sem afetar a estrutura do chassi, mas tirando-lhe peso. E realmente o Lamborghini, este modelo, o Miura em si, tem muitos desses pormenores inteligentes que não são tão conhecidos ou celebrados, mas que fazem dele um automóvel muito especial. E eu penso também que é o facto de ele ser tão apaixonante, tanto na estética como na técnica, que gera alguns mitos. O Bob Wallace, que foi quem no fundo desenvolveu o carro do início ao fim, tende a suavizar algumas histórias que se contavam, nomeadamente da frente levantar a partir de uma determinada velocidade, e ele explicava que isso aconteceu com um determinado carro de testes, em que eles montaram um motor dos muitos que tinham especiais mais puxados, para desafiar um jornalista que ele dizia que era um dos poucos jornalistas que realmente sabiam guiar. E isto não é lisonjeiro para a minha área, mas é perfeitamente lógico e compreensível. Era um jornalista que levava os carros ao limite e ele achou que faria sentido deixá-lo testar com um motor que era muito mais performante do que o P400 de origem. E então ele apanhou um susto muito grande, regressou à fábrica, disse que não queria guiar mais aquele carro, e isso gerou, de alguma forma, um mito de que o carro era extremamente perigoso e que levantava à frente. É lógico que há uma imperfeição aerodinâmica e que a partir de dada altura se dá algum lift, e é precisamente isso que também a frente do SV tenta corrigir, mas não é tão fantástico e tão assustador como efetivamente seria na mitologia do Miura. É verdade. Estes automóveis são lindos e devem ser celebrados, e a forma de os celebrar é conduzi-los. Por isso é o que vamos fazer.